Põe casaco, tira casaco. Essa frase define bem o comportamento do presidente Donald Trump, que segue dando declarações controversas e logo depois voltando atrás nas mesmas declarações, mudando de ideia toda hora. O que no começo do seu governo, do seu segundo governo, parecia ser puro suco de estratégia, começa a dar sinais de componentes de demência. Parte da opinião pública já não acredita mais que o presidente americano efetivamente tem um plano. Tínhamos o fim do cessar-fogo programado para a noite de ontem e o governo americano, durante a manhã dessa terça-feira, feriado de Tiradentes, afirmou que o cessar-fogo não seria prorrogado. Fazer uma incursão no Irã caso os iranianos não aceitassem o acordo. Ocorre que os iranianos já disseram que não iriam a Islamabad para negociar com Trump novamente, tendo em vista aí a quebra do último acordo promovido pelo próprio Estados Unidos da América. E os Estados Unidos mantiveram o bloqueio aos navios iranianos, deflagrando aí uma quebra desse acordo que havia sido realizado. Então o Irã novamente fechou o Estreito de Hormuz. Então a gente continua do mesmo jeito que a gente estava cerca de 4 semanas atrás. Lá do outro lado, Israel voltou a atacar o Líbano. Então aquele cessar-fogo com o Líbano também, cessar-fogo muito etéreo. E o que nós temos hoje? Nós temos conversas paralisadas e Donald Trump dizendo que o cessar-fogo continuará. Continuará porque ele acredita que haverá um acordo com o Irã, mas agora continuará por tempo indeterminado. Como a gente vem dizendo, não é interessante para os Estados Unidos ficarem queimando seus ativos militares nessa guerra. Uma guerra que os Estados Unidos terão muita dificuldade de vencer. Não por conta de poderio militar, são muito mais poderosos que o Irã, isso não há dúvida, mas por conta de toda uma questão logística que envolve essa guerra. Difícil fazer uma guerra de ocupação no Irã, dada a geografia do país e a necessidade de você colocar muitos homens ali no terreno, alvos fáceis do exército iraniano, que é desconcentrado, espalhado, enfim. Então seria uma operação suicida. Por outro lado, deslocar armamento militar para lá também é muito caro, muito custoso, e o Irã ataca com drones baratos contra mísseis caríssimos dos Estados Unidos. Então é uma guerra muito ruim. E Donald Trump agora tem que conviver também com a sua queda de popularidade. 62% do eleitorado americano, após aí o início da guerra, considera o governo de Trump ruim. Sim, essa guerra é péssima para Donald Trump. As eleições de midterm se aproximam, novembro nos Estados Unidos, e essa crise de popularidade influencia o seu poder junto do Senado e da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Caso ele perca a maioria dos republicanos nessa Câmara, seu governo será um governo manco. Eu vou dar minha opinião, o que eu acho que está acontecendo. O Trump mantém esse bloqueio e aposta em manter esse bloqueio para tentar chegar ali na reunião com Xi Jinping em 15 de maio, em condição de trocar alguma coisa com os chineses. A gente baixa o bloqueio no Irã, porque a gente sabe, né, que o bloqueio contra navios iranianos influencia a venda de petróleo barato para a China, em troca de vocês voltarem a comprar um pouco da nossa soja. E aí, então, ele anuncia uma vitória em relação a essa guerra do Irã e acaba com a guerra de vez. Mas até lá, o governo dele continua sangrando, porque a inflação americana segue galopante e o bolso da classe média americana segue mais vazio que o conjunto de ideias do presidente laranja.